Se liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções. Oi, eu sou a Márcia Mantovani, aqui da CPFL Soluções, e eu quero te convidar para participar do nosso primeiro podcast. É o Se Liga, o podcast sobre energia. Aqui a gente vai trazer algumas informações muito legais sobre como funciona esse mercado e esse setor que é complexo, mas também pode ser um pouco mais simples. Então, participe aqui com a gente, vamos juntos aqui nesse primeiro podcast e vamos começar com chave de ouro, porque nós temos dois super convidados que vão participar aqui com a gente e te ajudar a entender cada vez mais sobre esse setor que faz parte do nosso dia a dia e que é super interessante. Vou aqui começar apresentando os nossos convidados de hoje. A gente está com o Newton Duarte, que é o presidente executivo da Cogen, uma das maiores associações aqui do setor, que é a Associação da Indústria de Cogeração de Energia. Oi, Newton, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Uma alegria, uma enorme satisfação para mim poder participar desse primeiro podcast de uma empresa que a gente tem tanta admiração, gosta tanto e acompanha há tantos anos, a CPFL. Parabéns pela iniciativa. Uma grande alegria estar com você hoje à tarde. Obrigado. Obrigada, Newton. O prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? A gente sabe aí que os horários e também a nossa disponibilidade está cada vez mais restrita, mas a gente fica muito feliz de ter você aqui, tá? Obrigado, Imagina, obrigada a você. O nosso próximo convidado é o Jairo, meu colega aqui de CPFL. Ele é o nosso gerente de regulação. E aí, Jairo, eu queria também te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, te dizer muito bem-vindo também. E fique à vontade aqui para trazer todos os seus pontos e contribuir com a gente como você já faz, né? Fora aqui nos bastidores, agora aqui também no nosso podcast. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Newton. Muito obrigado pelo convite. Uma honra poder participar com vocês desse primeiro podcast. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, então vamos começar aqui com o nosso bate-papo, né? Vocês lembram que esse é um bate-papo sobre energia e a gente está aqui para falar hoje, trazer um pouquinho mais de luz e de cor no que é esse setor que a gente está inserido e que às vezes as pessoas ficam até com um pouco de medo, né? Nossa, o que tem aí por trás de tudo isso que a gente vê na TV? Então, eu queria começar aqui, assim, sugerindo para o Newton contar um pouquinho mais para a gente sobre como funciona o setor elétrico no Brasil. Bacana, Márcia, que alegria poder fazê-lo. Bom, eu entendo que o nosso setor elétrico ele é um setor extremamente interessante na medida em que ele é um setor predominantemente renovável. Ao contrário da maioria dos países do mundo, o Brasil se destaca por ter uma matriz extremamente renovável. E o setor elétrico, ele, na verdade, ele é composto de um mundo de geração elétrica, que são as usinas hidrelétricas, usinas térmicas, usinas solares, usinas eólicas, enfim, toda a gama de geração que provê, então, essa geração elétrica que, depois de transmitida pelas linhas de transmissão, longas linhas, aquelas que vêm de Itaipu, vêm do norte do país, vêm do Madeira. Essa energia é trazida para as distribuidoras, e as distribuidoras, então, através dos seus sistemas de distribuição, com aquelas subestações que estão perto da nossa casa, subestações industriais, alimentando centros industriais, você tem os ramos, né, as linhas de distribuição que levam até as nossas ruas, para alimentar as nossas casas. Então, esse sistema, ele é um sistema desenvolvido há mais de 100 anos, que a gente vem montando esse sistema elétrico brasileiro. Eu me recordo que acho que a primeira usina hidrelétrica foi construída em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, em 1895. De lá para cá, a gente vem exercitando a expansão desse setor, e o setor, então, ele é complexo, ele envolve centenas ou milhares de empresas, agentes,
grandes empresas como a CPFL, no âmbito da geração, no âmbito da distribuição de energia, e alimenta as nossas indústrias, o nosso comércio e as nossas residências, nos trazendo um enorme conforto, que é a energia elétrica. Então, esse é mais ou menos um jeito simples de descrever como que é o nosso sistema elétrico. Então, Newton, você quer dizer que aquelas torres que a gente vê na estrada quando a gente está viajando, o poste na frente ali da nossa casa, na rua, tudo isso faz parte desse setor, é isso? Sem dúvida. Todo mundo já passou na frente de subestações que recebem aquelas grandes linhas de transmissão altas, né, em várias classes de tensão, algumas chegando a 500 mil volts, ou superando os 500 mil volts, e essas linhas que passam pela nossa rua, aqueles cabos que ficam lá em cima, eles em geral são de 13.800 volts, ou 24 mil volts, ou até 36 mil volts, e depois os fios embaixo são aqueles fios de 220 e 127 volts que alimentam o comércio e alimentam as nossas casas. Mas você tem razão, todo esse conjunto de transmissão e distribuição fazem parte daquele mundo que você destacou como nosso setor elétrico, corretamente. Muito bem, muito legal. Às vezes a gente nem percebe, né, o quanto ele está próximo da gente. Na verdade, a gente lembra muito quando a energia acaba, né? A luz apaga, a gente fica sem energia, dá aquela confusão, a gente lembra que isso existe, né? Mas não é só isso, né? E aí, Jairo, eu queria perguntar para você, qual que é a importância do setor, além desse que eu já falei, que isso é super importante, mas que mais que você pode dizer para a gente sobre a importância do setor? Hoje em dia, né, na vida moderna, nós somos totalmente dependentes, né, da energia elétrica. Então, por exemplo, para a gente estar aqui, né, podendo conversar, nós dependemos da energia elétrica. Por exemplo, quando a gente chega em casa, a gente vê, acende o interruptor ali, e a luz está ali, né? Mas aí o Newton explicou todo o caminho que a energia percorre até chegar, né, nas nossas casas. E hoje em dia é considerado um bem essencial, né, para a população, porque tem uma questão de conforto, principalmente em regiões que são muito quentes ou muito frias, né? A gente precisa do sistema de ar-condicionado para poder aquecer ou resfriar as residências. Então isso traz conforto, né, para o dia a dia das pessoas. As indústrias dependem totalmente, né, da energia elétrica para poder produzir, então gera riqueza para o país também. E também não podemos esquecer que a energia elétrica é o serviço essencial, o serviço público essencial mais universalizado do Brasil hoje, atendendo 99,8%, 99,9% de todas as residências do país, né? Então, é essencial para a vida de todo mundo e também garante dignidade, né, para as pessoas poderem viver de forma tranquila e com todo o bem-estar que a energia pode trazer. Nossa, Jair, você tocou um ponto muito legal, assim, às vezes a gente esquece todos os benefícios, né, que vão muito além de carregar o celular, poder assistir a TV, mas é de trazer conforto, sobrevivência para as pessoas. Eu acho que isso realmente é uma coisa muito bacana, que foge um pouco do radar do dia a dia ali mesmo, de quem está até inserido como a gente, né, nesse mundo aí da energia, mas de fato é algo muito nobre, assim, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande aqui, né? Falando um pouquinho mais do nosso lado, de fazer isso acontecer, a energia chegar, enfim. O Jairo me deu um toque agora, me lembrei, quando ele falou da importância do setor elétrico para a vida das pessoas. Olha nos grandes centros metropolitanos, a importância do metrô, né, alimentado pelo sistema elétrico, mobilidade urbana, toda extremamente dependente, a iluminação pública, olha, o que seríamos, né, sem iluminação pública, o conforto nas nossas casas, como ele já citou. Então, a energia elétrica hoje ela é fundamental para todos os serviços públicos, também de aeroportos, de portos, né? Como é que a gente carregaria tudo, usando aqueles guindastes, tudo aquilo é movido à eletricidade, né? Então, a eletricidade hoje, não só começando pelo nosso celular, que a gente, né, até estávamos comentando, a gente não é nada sem o celular hoje em dia, né? Em tudo aquilo que a gente trabalha, com o computador,
não temos mais uso da máquina de escrever, né, que não precisava de energia elétrica, mas depois apareceu a elétrica, foi um grande avanço, né, para aqueles de cabelo branco que estejam nos ouvindo nesse momento, é super bacana. Então, o mundo elétrico, e o Jairo mencionou algo extremamente importante, que é aquilo que a gente conseguiu no Brasil, que é praticamente a universalização desse setor, né? Então, a gente atende quase todos os brasileiros, né? Claro que temos aí rincões e crotões distantes, muito isolados, que temos maior dificuldade de atender, mas a grande massa dos brasileiros, ela já está servida, né, pela linha de distribuição, por exemplo, da CPFL, né, atendendo as suas necessidades de conforto residencial, ou de uma máquina industrial, ou uma fazenda, atendendo, enfim, aquelas necessidades básicas de todo ser humano para o seu trabalho e para a sua vivência diária, né? Então, é muito bonito. Energia elétrica, a gente fala pouco sobre a importância dela, mas ela é muito mais importante do que o valor que a gente dá diariamente. Ela é fundamental na nossa vida hoje em dia, né? Concordo plenamente, concordo muito. E aí, Newton, pegando aqui o gancho de vocês dois, que foram, assim, perfeitos na colocação, haja energia para tudo isso, né? Olha, não é pouco não, né? O Brasil tem muita gente, já empresas que têm um consumo super grande, né? E aí a gente precisa falar de uma parte muito importante, que é o começo de tudo isso, que é lá com a geração. E aí, Newton, vou passar essa bola para você, que está aí junto com o pessoal que faz, né? Que está muito focado nessa parte. Conta para a gente um pouquinho mais aí sobre essa composição da matriz, sobre as fontes de energia, as alternativas, né, que se tem para que isso aconteça, evolua e abasteça todo esse mundão de gente aqui, que esse Brasil é muito grande. Bom, muito legal, foi muito bacana você se lembrar dessa questão. A geração elétrica no país, ela se dá predominantemente com hidrelétricas, né? Com reservatórios ou algumas usinas que são a fio d'água, como citamos, como descrevemos, que é praticamente, né, o correr do rio, que você aproveita essa correnteza do rio, então, para gerar energia, né, com turbinas mais especiais, etc., como as turbinas bulbo, etc. Mas o país tem um imenso número de usinas, muitas delas de acumulação, com grandes reservatórios, como Itaipu, como Furnas, como Ilha Solteira, o complexo Ilha Solteira, e assim por diante. E nesses reservatórios você guarda energia, você guarda água. E essa água, então, ela passa por turbinas, essas turbinas giram, movem geradores, e os geradores emitem, então, os elétrons que caminham até as nossas lâmpadas, até os nossos aparelhos de ar-condicionado, ou os nossos computadores, e assim por diante. Então, a geração, ela é predominantemente, um pouquinho menos que 2/3 de hidroeletricidade. Você tem uma componente importante da termoeletricidade, a gás natural, um pouquinho de nuclear, temos aí 1,5%, 2% de nucleares, são 2 usinas apenas. Depois temos uma geração também a gás natural, um pouquinho de carvão, poucas usinas a carvão no país, e temos também um grande número de usinas a biomassa, né, proveniente da geração feita, ou da cogeração feita dentro das usinas de açúcar e etanol, que produzem açúcar e etanol. Além disso, temos as eólicas, que estão ganhando um papel importantíssimo na nossa matriz, em torno de 10%, 11% já na nossa matriz, e também a fotovoltaica. São aquelas placas que estão nos telhados de muitas casas no país, ou daqueles grandes centros, aquelas grandes fazendas fotovoltaicas, que compõem aí, com seus 3,5%, 4%, compõem, então, a nossa matriz. E essa matriz, é super importante dizer, ela está em torno de 83% renovável.
E essa condição nossa de matriz renovável, nesse patamar de mais de 80%, você encontra em pouquíssimos países do mundo que não enchem a nossa mão, né? Então, essa é uma posição privilegiada do país, do nosso Brasil, que pode contar com fontes renováveis. E a tendência é que ela continue com esse grau de renovabilidade ainda por muitas décadas, e isso é uma enorme vantagem competitiva para o nosso povo, e é uma contribuição maravilhosa que o país dá para todo o planeta, né? Ao contrário de muitos países que não têm as condições para gerar energia elétrica em condições renováveis, como nós o fazemos com hidroeletricidade, com eólica, com biomassas, com a fotovoltaica, há países que se apoiam muito no carvão, no gás natural, em óleo combustível, outros no diesel, né? Como é muito comum em países mais pobres, etc. E o Brasil, ao contrário, ele pode dar uma contribuição muito rica de renovabilidade. Então, esperemos nós que continuemos em condições para os próximos 50, 100 anos, manter essa renovabilidade tão importante para o planeta e para nós brasileiros, né? Acho que eu falei demais. Não, foi ótimo, foi ótimo. Uma coisa que eu fico pensando aqui, né, quando a gente vê essa diversidade da nossa matriz, que agora tendo aí cada vez mais a eólica e a solar sendo agregada ao nosso sistema, né, qual que é a vantagem que isso traz, né? Por que a gente acaba indo por esse caminho? O que isso é bom? Por que isso é bom para o sistema como um todo? Algum de vocês poderia me ajudar a responder essa pergunta? Eu adoraria fazê-lo, mas eu quero deixar o meu amigo Jairo dar a sua contribuição de enorme experiência nesse setor. Por favor, Jairo. Eu acho que quanto mais diversificado é qualquer gestão de risco, né? Quanto mais diversificado for a sua matriz, mais você consegue fazer a gestão, né? Do risco que a gente tem. Então, por exemplo, no momento que a gente está vivenciando, você ter a eólica, você ter a solar, tem ajudado bastante o país a enfrentar o momento, né, que a gente está passando aí, o que a gente está vendo aí dos reservatórios em níveis baixos. Então, quanto mais diversificada, quanto mais fontes você tiver nós tivermos na nossa matriz, melhor é para o país, porque a gente consegue passar por situações dessa forma. Por exemplo, alguns anos atrás faltou um pouco de vento, aí a gente tinha as hidráulicas que podiam ajudar. Quando faltar sol, você vai ter a hidráulica, vai ter a eólica, então você vai complementando. E aí E o importante, né, que o mundo está desenvolvendo cada vez mais fontes renováveis, então já tem estudos aí de geração de energia com o movimento das ondas do mar, e o Brasil tem uma grande costa, então vai poder aproveitar isso no futuro também. Então, quanto mais a gente puder diversificar, melhor a gente aproveita essas fontes aqui e otimiza a nossa geração. E uma coisa bem legal aqui que você mencionou, e que o Newton e vocês, né, trouxeram para a gente, é que realmente as oportunidades, as possibilidades do Brasil de continuar sendo renovável e ficar na ponta disso para o mundo inteiro são altíssimas, né? Então, isso coloca, de fato, o nosso país numa posição muito interessante de benchmark em algumas frentes aí para o mundo inteiro, né? Motivo de orgulho para nós, né? Eu acho que a gente também tem que valorizar o que é bom, e eu tenho certeza que isso é uma das coisas que o Brasil tem de melhor, né? E olhar para isso de uma forma muito positiva. Eu fico bem feliz, assim, de saber que a gente está evoluindo para um caminho que é sem volta, né? Não dá para a gente voltar para as fontes térmicas, carvão, poluentes. Acho que a gente está indo muito de encontro com o que o mundo está fazendo e está trazendo e está buscando, né, de sustentabilidade, de renovação, enfim. Não sei se vocês concordam, vocês podem discordar de mim, sem problemas, mas eu vejo isso de uma forma muito positiva. Márcia, eu acho que você tocou agora num ponto extremamente rico e importante, que a gente vem a enaltecer os pontos fortes nossos, né? O brasileiro, às vezes, olha muito para fora e não quer enxergar aquilo que ele tem de tão bacana, né? Você tocou na questão do mundo participar ou crescer a sua matriz com fontes fósseis, como carvão, óleo, etc. Eu estava lendo dias atrás,
num relatório da Agência Internacional de Energia, a China continua expandindo o seu parque de carvão, a Europa Oriental continua expandindo o parque de carvão. Então, os países têm enormes dificuldades de atender às suas necessidades com fontes renováveis somente, né? A Alemanha, por exemplo, ela está fazendo um programa violento de transição energética, etc., para que em 2050 eles consigam chegar a 80% de renovabilidade, patamar esse que nós já estamos há muito tempo, né? Quando eu tinha os cabelos pretos que você tem, nós éramos de 95% de hidroeletricidade, totalmente renovável. Aliás, é o conceito, para mim, mais primário de renovabilidade, né? É a água que escoa, vai para o mar, depois chove de volta, né? Então, eu acho que o Brasil ele tem características muito bacanas, o mundo tem enormes dificuldades para alcançar os patamares, ou terá enormes dificuldades, estão fazendo força, indubitavelmente, mas a gente tem que enaltecer os pontos fortes nossos. E se tem algo que a gente tem do que se orgulhar, é exatamente da nossa matriz, não só elétrica, também energética. Que, ao contrário dos outros países, inclusive da OCDE, que tem patamares entre 16% e 24% de renovabilidade da matriz energética, o Brasil tem 45%. Né? Condições quase imbatíveis nesse momento. Por quê? Por conta da cana-de-açúcar, da hidroeletricidade, né? O uso do petróleo no país está caindo. Né? Anos atrás, 37%, agora está indo para 34%. Né? E a cana-de-açúcar, principalmente com biocombustível, que é o etanol, está fazendo toda a diferença para a gente manter esse alto grau de renovabilidade. E a cana-de-açúcar, não só com a bioeletricidade da cogeração, que é algo que a gente desenvolve aqui na Cogen, mas ela provém o etanol. E o provimento do etanol ele é fantástico, né? Na mistura da gasolina, também o etanol hidratado diretamente, e o etanol futuro para a produção de hidrogênio em carros de célula combustível, que vai ser a grande sacada. Aliás, hoje pela manhã estava vendo uma apresentação dos fabricantes de carros japoneses, era a Nissan e a Toyota, falando exatamente do desenvolvimento da célula combustível via etanol, com as grandes vantagens que o Brasil, por exemplo, com uma imensa rede de postos de combustíveis, se encontra etanol em todo o território brasileiro. Então, nós vamos caminhar no sentido da eletrificação do carro, mas não necessariamente do carro elétrico diretamente, mas também do carro elétrico via célula combustível, através do etanol. Então, é fabulosa a situação e é super privilegiada a nossa situação. Só inovações, né, e avanços, o que é excelente. Mas eu queria lembrar aqui que lá no começo a gente falou que a cadeia da energia tem a geração, mas tem também a transmissão e a distribuição. E aí eu queria pedir para o Jairo aqui, que é nosso especialista no assunto, falar um pouquinho mais, trazer mais alguns detalhes de como é esse processo, desde lá da geração e agora trazendo aqui para chegar nas nossas casas, ou enfim, nos nossos negócios, comércio, indústria, enfim. Conta aí, Jário, como funciona? É relativamente simples. A transmissora e a distribuidora, elas como se fossem empresas de logística, que, por exemplo, quando você faz uma compra num site, alguém vai lá, pega na loja e traz para você na sua casa. É a mesma coisa que a transmissora e a distribuidora. A transmissora faz esse transporte de mais longa distância, né? Então ela traz de outros estados, outras regiões, e a distribuidora faz essa distribuição local ali dentro da residência, das casas das pessoas, das indústrias. Então, nosso papel, nosso trabalho é fazer essa distribuição dessa energia que é gerado lá nas usinas, que o Newton explicou. Você transporta essa energia pelos fios e chega até as residências, e a distribuidora que faz toda essa distribuição, né, essa alocação dessa energia para a residência de cada uma das pessoas. Então, é como se fôssemos uma grande empresa de logística para fazer a distribuição de toda essa energia que é gerada nessas grandes usinas. Eu amei seu exemplo. Gente, eu nunca mais vou esquecer, sério. Achei sensacional. Ficou muito didático, amei. Mas
Além disso, o que precisa acontecer para isso tudo chegar na gente? Assim, tem alguma coisa específica? Algo que, assim, é condição para que esse processo todo aconteça? Ou essa logística toda aconteça? Claro, tem toda a parte de operação e manutenção, né? Tem o investimento que as empresas fazem, né? O nosso consumo no Brasil é um consumo crescente, né? Olhando para o país como um todo. Então, nós precisamos expandir sempre essa capacidade, essa malha, né? De distribuição de energia. Até a nossa geração está em expansão, constante expansão. Então, as redes, né? Esse transporte precisa crescer também para ter capacidade de transportar toda essa energia. Então, para isso a gente precisa fazer investimentos pesados, né? O setor de transmissão e distribuição é um dos setores que mais investe no país hoje, né? Então, precisa fazer esse investimento para poder dar conta dessa energia que está sendo produzida nas usinas e fazer essa manutenção, né? Então, nós temos todos os indicadores que a ANEEL tem, né, para acompanhar a qualidade do serviço, por quanto tempo a gente entrega o consumidor fica sem energia. Então, a gente pode olhar, hoje o Brasil, em torno de 99,8% do tempo, todos os consumidores do Brasil, em média, têm energia em suas residências. Então, é um serviço que está disponível a maior parte do tempo para todo mundo, né? Então, e para isso você precisa ter toda uma logística também da equipe das distribuidoras. A gente não pode esquecer que as redes nossas, a maioria das nossas redes são todas aéreas, a gente consegue ver elas, né? Então, elas sofrem muito com as condições do tempo, né? Então, temporais. Então, a gente vê a equipe de campo atuando para restabelecer o serviço da forma mais rápida possível, né? Então, tem todo um time por trás aí das distribuidoras, das transmissoras, para manter o serviço disponível quase 100% do tempo, né? Para todo mundo. Então, é um monte de gente que não dorme, né? Que está ali cuidando para que todos nós possamos usufruir aí de todos os benefícios que a energia traz para a nossa vida moderna. E aí, com isso, a gente vai ficando por aqui. Foi uma conversa super gostosa. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada aí por terem falado com a gente, né? Espero que todo mundo que está ouvindo a gente também tenha aprendido um pouquinho, pelo menos, sobre o que é esse setor elétrico, energético, né, Newton? Vamos abrir aqui também expandir nossos conceitos. Quero agradecer de novo muito pela participação aqui do Newton Duarte da Cogen, o Jairo Álvares da CPFL, e dizer que daqui um tempinho a gente volta com o próximo episódio do Se Liga. Não esqueçam de seguir a gente nas suas plataformas de áudio preferidas. Estamos ali também no LinkedIn, enfim, procurem a gente, participem. E aqui eu me despeço de vocês, eu sou a Márcia Mantovani e espero vocês no nosso próximo episódio do Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.